Paz do Senhor, hoje a palavra está no livro de Atos, capítulo 2, versículo 37. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E, com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor. Muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Amém? O que o Senhor quer nos ensinar hoje com essa palavra são algumas coisas que nós temos que aprender e não só aprender, mas viver ela. Porque não adianta você ouvir a palavra e você não praticar a palavra. Não adianta nada. Eu e você temos que entender algo. A palavra de Deus, a Bíblia, quando ela é falada a palavra, nós temos que ouvir a palavra e praticar a palavra, para que nós possamos sim, ser transformados pela palavra. Você não vai ser transformado pelo Espírito Santo se você não der o primeiro passo, se você não querer, se você não for ouvir a palavra e praticar a palavra. Porque a palavra de Deus é muito clara. A fé só vem por ouvir e ouvir a palavra do Senhor. E aqui é o primeiro ponto aqui, ó. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro: Arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Esse aqui é o primeiro ponto. Você vê que as pessoas ouviram a pregação de Pedro e elas entenderam que elas tinham que fazer algo diferente. Não é da maneira que elas pensavam, não é da maneira que elas achavam, não. Elas sabiam que tinham que fazer algo diferente para receber mesmo a salvação, para receber e entender o que era o propósito de Deus na vida delas. Hoje é a mesma coisa na sua vida, minha vida. Se nós não buscarmos no Senhor o entendimento da palavra, se nós não tivermos o compromisso de oração todos os dias, de ler a Bíblia todos os dias, nós não vamos ver a glória do Senhor Jesus Cristo. Não é porque você aceitou Jesus Cristo na sua vida como Salvador, não é porque eu aceitei Jesus Cristo como Salvador na minha vida e eu ficar parado, e eu já vou ser salvo. Não, não é isso. Existem regras, existem compromissos que nós temos que fazer dia após dia e vamos assim crescendo na graça e no conhecimento da palavra do Senhor. Você vê aqui que esse povo, eles receberam a palavra, viram quem era Jesus Cristo através de Pedro e dos apóstolos, mas eles falaram assim: poxa, pera um pouquinho, eu quero também eu quero conhecer Jesus, eu quero receber esse milagre. Mas o que eles fizeram? Eles não foram na força do braço. Eles foram o quê? Pedir para ensinar eles qual é o próximo passo que eu tenho que fazer. E assim o Senhor tem ensinado nós na palavra. Hoje essa palavra Deus vai falar contigo, está falando contigo que você tem que tomar decisão não com a força do seu braço, mas buscar em Deus primeiro o conselho dele, a direção dele, para depois você viver esse dia de hoje. Porque se você está vivo hoje, é porque Deus teve misericórdia de você, para que nós possamos, nesse dia de hoje,
conhecer mais a Deus, se preparar para que nós possamos ser merecedor da coroa da vida. É isso que você e eu temos que aprender todo dia. É se humilhar não perante os homens, não, mas sim se humilhar perante Deus. Então comece a buscar, comece a aprender, comece a deixar o Espírito Santo te envolver para que você venha conhecer a palavra da verdade. E ele diz mais aqui, ó, porque a promessa vos diz respeito a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Você está vendo? Se você está ouvindo essa palavra, porque você foi chamado por Deus. Não desperdice essa oportunidade. Não desperdice. Entenda algo. Jesus Cristo lhe disse assim: vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido, que eu vos aliviarei. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. O que ele dizer com isso? É que nós temos que entregar nossa vida para o Senhor, para Ele dirigir a nossa vida. Então o que nós temos que fazer é aprender a viver aqui nessa terra, separar o corpo físico da vida espiritual. Você tem uma vida espiritual eterna para cumprir ainda. E se você não aprender aqui na terra, como que você vai viver a sua vida espiritual? É isso que você tem que entender. É isso que você tem que colocar no teu coração. Por quê? Porque você vê como diz aqui, ó, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Vai chegar uma hora que ele vai parar de chamar. Muitas pessoas já não estão sendo mais chamadas porque Deus já deu oportunidade para ela. Não desperdice você essa oportunidade, a salvação individual. Deus te chamou, Jesus Cristo te escolheu, então levanta a tua cabeça aonde você estiver. Você está desanimado, triste, angustiado, deprimido, pensando em desistir de tudo, levanta a tua cabeça hoje, porque Jesus Cristo te escolheu para ser grande, para transformar a sua vida, para você viver eternamente com Ele. Mas você não vai viver dessa situação que você está vivendo se você não entregar a sua vida para o Senhor. Entregue a sua vida para o Senhor, deixe o Espírito Santo mudar a tua história, deixe o Espírito Santo mostrar como Ele quer que você viva. Saia dessa depressão, dessa angústia, desse apavoramento, desse nervosismo, dessa ansiedade, tira do teu coração, coloca tuas preocupações, tudo na mão do Senhor, para que Ele possa manifestar o poder e a glória dEle na sua vida. E aqui diz mais aqui, ó, e com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Está vendo? Primeira coisa que você tem que fazer, você confessou Jesus Cristo como seu Salvador, então saia dessa geração perversa, se afasta do mundo, se afasta, se entrega a sua vida para o Senhor, se batiza nas águas para perdão dos seus pecados. Faz a diferença, porque quando você fecha a aliança do batismo, você está mostrando para o mundo espiritual que hoje a sua vida é 100% na presença do Senhor. Enquanto você só aceitou Jesus Cristo na sua vida e você não se batizou, você está em cima do muro. Você nem está com a sua vida completa física, nem está com a sua vida completa espiritual. Você ainda continua em cima do muro. Fecha a aliança, se batiza, para que o Espírito Santo do Senhor possa estar em ti. Porque se você não for batizado, o Espírito Santo não vem até você. Não vem com essa conversa, sai dessas conversas de falar que se aceitou Jesus Cristo, o Espírito Santo já veio sobre você. Isso não está escrito na Bíblia. Porque pastor, mas eu não creio dessa maneira, porque eu confio no que meu pastor fala, que meu pastor me ensina, eu confio na visão que a profecia que eu recebi, na visão que não sei o que, papapá, sei lá o que você ouviu. Mas você tem que ouvir, não é o que você ouve, mas sim o que está escrito na palavra, o que você crê, porque essa é a revelação do Senhor. Você quer ver dar um exemplo para acabar com tudo isso, para tirar toda a dúvida? Por que Jesus Cristo precisou ser batizado?
E logo quando ele foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele. Por que o Espírito Santo não desceu sobre ele antes do batismo? Não estaria escrito, mas disse o quê? Que quando Jesus foi batizado por João Batista, o Espírito desceu sobre ele em formato de pomba. E os céus se abriram. Só você ver lá no começo da Bíblia, lá, em todos os livros, mostra que Jesus Cristo foi batizado e o Espírito Santo desceu. E você quer ser diferente, não vai ser diferente nada. O diabo está te enganando. Você está fazendo você adiar. Sabe o que está fazendo você adiar? Sempre ele coloca um obstáculo. Pode reparar. Um dia eu vou, um dia você vai batizar, aí você tem que fazer cursinho, aí você diz, para com isso. Saia da escravidão de vez do diabo. O diabo não quer perder sua vida porque ele quer terminar o que ele quer terminar com você. Deixar você na ilusão de que você está tendo uma vida boa, mas você vai perder sua salvação e você vai estar com ele abraçado no inferno. É isso que ele quer. Acorda, desperta, abre seu coração, abre sua mente. Jesus Cristo não quer convencer você para servir a Ele, não. Ele está mostrando para você o caminho. Cabe você decidir se quer servir Jesus ou não. Pelo menos você teve opção para você não ser enganado no dia do julgamento e você vier com desculpa. Ah, Senhor, mas eu não sabia, eu não conhecia o Senhor, não. Ele está te dando opção, está te mostrando o caminho. Jesus Cristo é somente através de Jesus Cristo que você fala com Deus. Não existe outro caminho. Não existe santo, não existe padre, não existe pastor, não existe bispo, não existe ninguém. Não existe nada nesse mundo que for falar com Deus for somente através de Jesus Cristo. Não tem outro caminho. Por isso que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E hoje o Senhor está falando. Você aceita Jesus Cristo na sua vida como Salvador, desce nas águas do batismo para perdão, para arrependimento dos seus pecados. Aí você vai nascer uma nova criatura. Você vê que é engraçado, né? E ainda você fica com dúvida, tem pessoas ainda que eu não consigo entender, pessoas ainda duvidam do poder de Deus, da existência do Senhor. Que é aqui, ó, que aqui está escrito aqui, ó. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, ou seja, eles receberam de bom grado. Então, ali o próprio Senhor já estava direcionando ele para tomar as decisões. E eles fizeram o que aqui, ó? E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Veja bem, se fosse mentira, você consegue enganar uma pessoa, 10 pessoas, 100 pessoas, 500 pessoas. Se você for bom de mentira, passou disso, é fato, é realidade. Agora eu não sei o que você está fazendo da sua vida. Eu não sei o que você está pensando. Eu não sei porque você continua sofrendo, deprimido, triste, angustiado, ansioso, nervoso, nervosa, seja qual for. Eu não sei porque você está vivendo dessa maneira ainda. A resposta é só uma para você, porque você ainda não entregou sua vida 100% para o Senhor. Porque quando você entrega, a palavra se cumpre na sua vida, porque a primeira coisa que Deus coloca em nós é a mansidão, é a transformação, quando você busca de fato e de verdade o Senhor. E ali tem mais aqui, ó. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos. Por que que fazia milagre? Porque as pessoas estavam com temor de Deus, estavam em constante oração e estavam crendo na transformação da vida dela através de Jesus Cristo. Se você ainda não conseguiu ver essa glória do Senhor, essa transformação, então busca no Senhor. Peça perdão para Ele. Recomeça de novo. Faz o que tem que ser feito. Se você não aceitou Jesus Cristo na sua vida, confessou Jesus Cristo na sua vida, perante os homens que Ele é seu Salvador, confesse. Se você não desceu nas águas do batismo, desça. Se você já confessou, se já batizou, então se converta, deixe o Espírito Santo falar contigo. Não queira achar que é o teu pensamento, o teu entendimento que vai te levar à salvação, não.
somente a simplicidade da palavra, de um coração quebrantado. Aí sim você vê a glória do Senhor. Como eles estavam vendo aqui maravilhas, como diz aqui, ó, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, porque você só vê a glória do Senhor Jesus quando você tem um coração quebrantado, quando você tem temor da palavra, quando você obedece à palavra, quando você se converte para a palavra, quando você se entrega de fato e de verdade para o Senhor Jesus Cristo. Entenda, com o Senhor não se negocia, com o Senhor se busca e se entrega. E outro detalhe importante, para mim e para você ter isso no nosso coração e na nossa mente, não é Deus que precisa de nós, não é Jesus Cristo que precisa de nós, mas sim nós que precisamos deles. Jesus Cristo morreu na cruz por mim, por você. Morreu por todo aquele que crê na morte dele, na ressurreição. Aquele que não crê, não verá Jesus Cristo, não terá a vida eterna. Então põe isso no teu coração. Jesus Cristo não precisa de você. O que ele fez, ele mostrou o sinal, o caminho. Você crê em Jesus Cristo, crê na ressurreição dele, então você vai ser salvo. Confessa e tenha uma vida reta com o Senhor e deixa a palavra te transformar. Não fique esperando acontecer o milagre, que não vai chegar o milagre. O milagre só vai chegar se você tiver temor, se você tiver comunhão com o Senhor. Aí vai chegar o milagre. Como está dizendo aqui, que eles tinham temor, eles perseveravam na doutrina, na palavra, tinham comunhão, viviam em união, repartiam o pão, ou seja, todo aquele que estava necessitado, um ajudava o outro, e ficavam em constante oração. Esse é o caminho. Se você não estiver fazendo esse caminho, se você não estiver trilhando esse caminho, é por isso que sua vida está amarrada. Não adianta enfeitar a roda. A roda já está pronta, o caminho da salvação está pronto, que é Jesus Cristo. É só você obedecer e fazer. Aí a briga vem com você mesmo. Não é o diabo que está impedindo você que aceitou Jesus Cristo e desceu nas águas do batismo. Não é o diabo que está impedindo você chegar a Jesus. É você mesmo. É você que tem que vencer a sua carne. E hoje a palavra está ensinando você e a mim, que é todo dia que nós temos que perseverar em oração, perseverar em ler a Bíblia todos os dias, orar todos os dias, buscar o Senhor, se converter todos os dias, colocar a palavra em prática, e assim nós vamos vencendo, dia após dia, vamos nos fortalecendo na presença do Senhor. E para terminar, ele colocou aqui, ó, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, ou seja, todos aqueles que acreditam no Senhor vivem em união, não é em discórdia. O homem está colocando discórdia porque está colocando placa de igreja, doutrina. Só você reparar, a igreja A com a igreja B não se combina. Ah, porque é isso, ah, porque é aquilo, ai, faz isso e faz aquilo, ai, minha igreja prega assim, a minha igreja ensina aquilo, aí eu gosto de barulho, eu não gosto de barulho. Para com isso. Você tem que se preocupar com a tua salvação, de aprender a palavra do Senhor. Entenda algo. Jesus Cristo te escolheu para transformar a sua vida, salvar a sua alma, transformar a vida de quem está ao seu redor, dos seus familiares, de quem está ao seu redor, e salvar a alma deles. E você é responsável por isso, porque você está ouvindo essa palavra e você sabe que Jesus Cristo te chamou, mas você ainda não tomou a decisão. Então vigia, vigia, porque você está segurando a oportunidade que Deus quer te dar na sua vida, usar a sua vida para salvar outras almas. Então vigia. Abra teu coração aqui, como essas pessoas receberam de bom grado a palavra, se batizaram e continuaram perseverando em oração, perseverando em temor, perseverando em ouvir a palavra, de praticar a palavra. Porque só assim você vai ver a glória do Senhor. Não tem outra forma. Não é voto que você faz na igreja, não é sua fidelidade no dízimo na igreja, não é essas ofertas que vai te levar à salvação, não. É sua transformação interior.
Porque não adianta você dar dízimo, não adianta você dar oferta, não adianta você fazer voto, se teu coração, o coração ainda é cheio de mágoa, ressentimento, ódio, rancor, dúvida, ansiedade, preocupação, não adianta nada. E vai adiantar. Toda oferta que você fizer no altar para o Senhor, ela tem que vir de amor, de reconhecer que Deus é Deus, não por obrigação, não por barganha, mas tudo de amor, para que reconhecer que Deus é na sua vida. Amém? Então abra seu coração, deixa que o Espírito Santo possa falar mais contigo através dessa palavra. Tenha um dia abençoado, você e sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.